na vereda, guia-me pelas veredas da tua justiça e por amor ao seu nome, alma. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e benevolência certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Altíssimo para todos sempre. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Altíssimo, faz-nos conhecer os teus caminhos, ensina-nos as tuas veredas. Aquele que teme o Altíssimo, ele instruirá o caminho que deve escolher. O Altíssimo é minha luz, o Altíssimo é sua luz. De quem terei medo? O Altíssimo é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Ou seja, queridos, aqueles que ouvem e praticam, meditam e obedecem e praticam o que são ensinados, eles são firmados, alicerçados na rocha. É como se você construir uma casa na rocha. Mas aqueles que ouvem e desobedecem e não praticam os ensinamentos que são revelados a eles, constrói sua casa sobre um areia. Quando a enchente vem, logo arrasta a casa, destrói e cai. Então a nossa fé, nós temos que alicerçar em Yahshua Mashiach, que é a rocha, é o fundamento, é a nossa segurança. Né? Hoje eu estou gravando este vídeo na última semana de dezembro de 2022. Possivelmente você irá assistir dia 1º de janeiro de 2023, porque está sendo programado para ir ao ar a esse dia. Por que, Érica? Porque, querido, aquele que vive alicerçado, guiado, dirigido pelo Criador, pelo seu Ruach, ele vai tomar decisões que talvez hoje você não venha compreender. Mas, de repente, aquela palavra teria que ser ministrada naquele dia. Então, durante todos os anos, eu sempre fiz esse retiro espiritual, eu sempre tiro a última semana de dezembro para me agradecer, para me consagrar, para buscar a presença do Criador, para criar conteúdos que venham abençoar vidas, que venham assim, venha ouvir e ter sensibilidade do falar do Criador. Eu tenho sensibilidade de ouvir a sua voz para ministrar nos corações, para repassar, para compartilhar as pessoas que seguem o meu canal o que ele quer falar com elas, né? Porque o Criador, ele vai falar com cada pessoa de uma forma única, de uma forma especial. Talvez esse vídeo não seja para mim ou não seja para você, mas eu já tenho uma pessoa definida, determinada para assistir este vídeo. E essa pessoa tem que assistir esse vídeo neste dia. Eu poderia postar hoje? Poderia, mas esse vídeo não é para hoje. Essa palavra não é para hoje. É para tempos vindouros, para dias futuros, ou seja, para o ano que se aproxima. Então, como eu estou buscando pela presença, como eu estou no retiro espiritual, buscando a comunhão com ele, ele vai me alimentando espiritualmente, vai ministrando meu coração e vai fazendo com que eu venha transferir, compartilhar essa bênção com aqueles que futuramente irão assistir este vídeo, né, que será programado hoje, a última semana de dezembro. Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro. Então, eu estou gravando esse vídeo nessa quarta-feira para ir ao ar dia 1º de janeiro. Olha que bênção. Então, queridos, eu quero dizer para você que nós iremos meditar na palavra do Criador. Vamos ouvir o que ele quer nos ensinar para este novo ano que está por vir, né? A nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação depende disso. Não depende de homens, não depende de recursos financeiros, não depende de
de amizades, mas nossa salvação depende exclusivamente de nós mesmos, nos abrir, nos entregarmos ao Pai, reconhecermos a nossa insignificância, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos que nós não temos controle de nada, absolutamente de nada, que tudo está interagido, interligado a Ele. E orar para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos, para que os nossos desejos, para que as nossas virtudes coincidam com as virtudes dele, que estejam alinhados com as vontades dele para a nossa vida neste novo ano. Porque nós cremos, nós estamos vivendo tempos apocalípticos, tem possibilidade da igreja ser arrebatada? Tem sim, e a única forma de nós nos salvarmos é nos esforçar para entrar na sua presença. Porque se eu quisesse te enganar, se eu quisesse te iludir, eu iria te dizer, vai ficar tudo bem, vai acontecer aquilo que você deseja. Não, eu vou dizer para você assim, vai ficar tudo bem se você se entregar a Ele, a Yahshua Mashiach, se você viver submisso às vontades dEle, se você deixar ser dirigido por Ele, para que os seus projetos, para que os seus planejamentos, que você planeja para o próximo ano, estejam alinhados com Ele. E o amanhã pertence a Ele. Então, para que ficar ansioso com o que comer, o que vestir, o que beber, o que está por vir? Porque o que está por vir não vai ter como eu e você impedir que isso aconteça, porque vai acontecer. Mas nós podemos passar de uma forma tranquila, ou seja, com segurança, na rocha. Porque quando nós nos alinhamos, quando nós nos entregamos a Yahshua, automaticamente quando nós invocamos a Yahshua, nós estamos invocando a Yahweh, que é o nosso Pai, nosso Criador, que sabe de todas as coisas, que sonda todos os corações, sonda mentes, pensamentos, pode estar em lugares que eu e você não pode entrar ou não pode estar, mas Ele pode estar em todos os lugares. Então, querido, se você ficar pensando que vai ser do seu jeito, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito do nosso Criador. E Ele já tem a forma definida, Ele já tem tudo projetado, Ele já tem tudo alinhado o que vai acontecer. Para que você não venha ser pego de surpresa, se encontrar de uma forma que venha sofrer consequências irreversíveis, eu sugiro, eu te deixo como direção espiritual que você busque a presença dele enquanto ainda podemos fazer isso, enquanto há tempo, enquanto está ao nosso alcance, porque na segunda palavra dele diz que nos fins dos tempos, nos últimos dias, muitos buscarão pela palavra, muitos andarão de um lado para o outro, vagando, buscando ouvir a palavra e não a encontrarão. E ano que vem, tudo indica que, pelas previsões, pelo calendário, ano que vem Israel faz 75 anos. 75 anos coincide com quando veio aquele dilúvio que Noé recebeu uma direção do Criador para construir uma arca, que aquelas gerações estavam em abominações, em pecado, na maldade, carregava maldade sobre suas mãos. Noé ficou construindo a arca por muitos e muitos tempos, e aquela geração criticava Noé, e ele avisava aquelas pessoas, ele era o atalaia do próprio Criador, dizendo para aquelas pessoas: olha, se corrige, se conserta, se volte ao arrependimento verdadeiro, porque há uma promessa que a terra será afogada em água, essa geração será destruída por falta de obediência, por falta de temer a presença do Criador, por respeitar o Criador. E aquela geração, querido, não deu valor, não obedeceu, zombou, escarneceu, criticou, ria, zombava de Noé. O que aconteceu? Noé entrou na arca com seus filhos, com as noras, com a sua esposa, com um par de cada animal. A arca fechou a porta, veio o dilúvio, afogou todas aquelas cidades, aquelas gerações, aquelas pessoas. Houve aquela destruição, Então hoje nós recebemos a direção, o Criador levantou mensageiro para
proclamar, para declarar com a atalaia dele, para avisar as nações: se corrija, se conserte, eis que estamos próximo do fim. Eis que o juízo do próprio Criador virá sobre a terra. Só que as pessoas estão da mesma forma, na abominação, no pecado, carregando maldade sobre suas mãos, ironizando, criticando, perseguindo aqueles que são usados para levar verdadeiro evangelho, para avisar que existe uma diferença de eras, que nós estamos vivendo em duas eras: a era da igreja fiel, que é a igreja da Filadélfia, e a era de Laodiceia, que continua na mentira, continua no engano e doutrina dos homens, vivendo ainda preceitos da época de Moisés, que já foi extinto, e Yahshua veio e cumpriu. E esses mensageiros, essas pessoas estão avisando, estão dando a cara a tapa, falando, estão sendo criticados, chamados de loucos, doido, falso profeta. Nossa, de todas as formas estão sendo perseguidos pela própria igreja, né? Que nós imaginávamos que aqueles que iam perseguir a igreja fiel seriam aqueles que não conhecessem a palavra, mas não, a perseguição está vindo da própria igreja da Laodiceia. Então isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, e nós cremos que dentro da igreja de Laodiceia existem muitas pessoas que vão ser salvas, muitas pessoas que serão resgatadas, muitas pessoas que estão ali enganadas, mas se elas de fato, de verdade, ouvirem essa verdade, ouvir o nome verdadeiro do Pai, ouvir o nome verdadeiro do Filho, ali elas sentirão a presença dele, e o próprio ruach dele as convencerão e tirarão essas pessoas das doutrinas de homem, tirarão elas dessas denominações, né, com doutrinas de homens, doutrinas de erradas. Mas então, enquanto isso, qual que é a missão do anjo, daquele que ele levantou para a igreja? Para avisar, ser atalaia, contribuir, ensinar outros mensageiros para que venha levar esta verdade, para que venha anunciar o máximo de pessoas possível para que seja alcançado. E aqueles que são predestinados a ser alcançados, predestinados a conhecer essa verdade vão se chegar a ele. A igreja de Filadélfia, querida, é uma igreja que tem pouca força, que reúne com os irmãos nas casas, em lives, enfim, mas é uma igreja que vive e defende, que recebeu o nome do Criador e do Salvador e defende com unhas e dentes, que não voltou para trás, saiu das denominações, não blasfema o nome do Pai nem do Filho. E o nosso objetivo único e especial é ganhar a sua salvação, ou seja, que você também seja alcançado, que você também seja salvo. Mas se você continuar insistindo, ficar no sistema religioso, praticando essas obras do sistema religioso, doutrinas de homem, idolatrando homens como divindade, aceitando ser pregado em templos que estão pregando doutrinas da Trindade, que são doutrinas da Igreja Católica. Muitas igrejas evangélicas que hoje existem carregam essa doutrina do catolicismo e ministram no próprio templo. Isso é errado. Não existe três pessoas, existe o Pai e o Filho. O Espírito Santo, que muitos falam que é o ruach dele, é um selo que ele nos dá e não pode ser adorado de forma alguma. O único que deve ser adorado é só o Pai e Yahweh. Nem Yahshua, que através de Yahshua nós chegamos ao Pai, deve ser adorado. Então, querido, infelizmente nem todo mundo vai estar aberto, predestinado a ser salvo, ou seja, vão aceitar. Para você receber essa verdade, você tem que abrir o seu coração, você tem que entender e compreender, mas só que primeiramente aceitar que Yahshua veio 100% homem, veio cumprir os preceitos da lei de Moisés. Hoje nós estamos na graça. Em 2023 possivelmente nós perderemos, essa graça será perdida, que vai acabar. Então tudo isso por quê? Porque a agenda global está predefinida para iniciar em 2023 e 2030, ou seja, são 7 anos, 3 anos de falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz, ou seja, a sensação que está tudo bem. Depois essa falsa paz será quebrada e iniciarão a grande tribulação, onde a igreja de Laodiceia irá passar por esse processo de purificação, de limpeza, que aí sim Yahshua vem e buscará a igreja de Laodiceia
prossegue, vai ser muitas pessoas que serão salvas, é como se fosse a areia do mar, incontáveis, né, as pessoas que serão salvas, porque não vai se submeter ao antimachia, vão resistir ele. E para você resistir, você não pode usar a marca, porque se você usar a marca, você automaticamente já perde a sua salvação. A marca, aos olhos do anticristo, esse líder que vai governar todas as nações, ele é muito persuasivo, ele vai vir com projetos de bens intencionados para a nação. O propósito dele é alcançar aqueles que creem e ele, no fundo, querido, porque a princípio ele não vai demonstrar essa raiva, ele vai fingir, porque o diabo ele é mentiroso, ele é fingido. Ele vai simular que está do lado das pessoas. Muitos serão enganados, até aqueles que estão dentro das próprias denominações aderirão à marca, onde que vai ser um chip com a tatuagem quântica, e que ali vai ficar, toda a sua vida vai ficar ali. Ele vai vir com um álibi que vai ser mais seguro, por causa de roubos, não sei o que. Aquelas pessoas que têm dívida, as dívidas serão perdoadas. Mas se você colocar esse chip, depois de 3 anos e meio, você vai ser cometido com úlceras, tumores, né? Porque, querido, nada que mexe dentro da gente, nada que vem, que a gente coloca dentro da gente, a não ser aquilo que nós recebemos, o próprio DNA do nosso Criador, é benéfico para nós. Nós temos que ter essa consciência, né? Tudo que você coloca que é criado pelo homem ali pode ser prejudicial a você. Talvez hoje no caos é feito, mas futuramente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter uma consequência disso. Então, na palavra do Criador diz que aquele que aceitar vai ter tumores, úlceras gravíssimas, né? Muitos procurarão pela morte, a morte fugirão destes, né? E além disso, se fosse só sentir dor e sofrimento, era o mínimo, né? Perde a salvação, ou seja, o céu e o inferno na realidade. Onde você quer passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Se você aceitar essa marca da besta, consequentemente você já aderiu à besta, você está adorando a besta, você está adorando o anticristo, ou seja, o antimachia. Você está dizendo, eu não creio no Criador que fez os céus e a terra, porque o antimachia, ele se opõe a tudo que cultua ao Criador, a tudo que louva a ele, a tudo que é contra ele não vai aceitar. Ninguém vai com a Bíblia Sagrada, meditando, falando sobre a Bíblia Sagrada. Nós estamos falando enquanto nós podemos, enquanto nós temos tempo ainda para alertar a igreja, né? Mas vai depender da posição, de como você vai se posicionar. Muitos, queridos, vão aderir pelo benefício, porque vai perdoar dívidas, mas se você aderir, tem essas consequências que você terá futuramente, depois de 3 anos e meio da falsa paz, que vem entrar a grande tribulação. Mas se você resistir, você não vai comprar, você não vai trabalhar, você não vai poder vender. Então você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que se posicionar. O que vale? A minha vida nesse momento vai valer mais do que a minha salvação? Ou a minha salvação, meu bem-estar durante 3 anos e meio vai valer mais do que uma eternidade? Então a escolha é você que vai fazer. É você e pela sua seu entendimento espiritual. Eu estou aqui só para te alertar que existe uma consequência. Se você colocar, você perde a salvação. Se você não colocar, você não come, não bebe, não vende no trabalho. Então você vai ter que fazer uma escolha. Ou salvar a sua vida, a sua salvação, ou viver luxuosamente, ter tudo que você quer do bom e do melhor. Lembrando, neste mundo tudo é passageiro. O diabo, o antimachia, ele é o criador das ilusões, das mentiras, do engano. Então, pense nisso, porque esse homem, esse líder que vai governar todas as nações, vai ser um presidente de uma nação específica. Ele vai ser levantado com este papel para governar as nações. São selecionados vários líderes mundial de cada país, porém tem um que se destaca mais, ou seja, porque no intervalo do caminho uns podem se converter e não aceitar, deixar o diabo usar ele, porque a princípio ele vai ser um homem normal como qualquer outro. Depois de 3 anos e meio, depois que ele for ferido, ele vai imitar o próprio Yahshua, vai morrer, vai ser ferido, vai fingir de morto durante 3 dias, vai ressuscitar, vai ter o falso profeta que vai andar com ele, que consequentemente
vai fazer sinais, né, descer fogo do céu, para que as pessoas fiquem espantadas, maravilhadas, dizer, nossa, esse é o verdadeiro Criador, esse é o verdadeiro. Ele vai unificar as religiões, vai ter só uma religião, ou seja, que adore só ele, a besta, vai criar a sua própria imagem para que as pessoas adorem. Aqueles que se recusar a se dobrar essa imagem e adorar, eles serão mortos, serão decapitados. Querido, Eric, você está muito forte, mas eu preciso dizer, eu preciso falar, porque se eu não dizer, se eu não falar, o que será de vocês? O que será de mim? O que será da minha parentela? O que será dos meus amigos, dos conhecidos, daqueles que me seguem? Eu tenho que ser honesta, eu tenho que ser justa e colocar em pratos limpos, né? Então, dentre outros, eu queria dizer para vocês que nós vamos orar e nós vamos meditar. No próximo vídeo, nós vamos fazer a meditação do livro. Então, você já prepara a sua Bíblia Sagrada aí, porque nós iremos meditar em Lucas, capítulo 6, versos 46 em diante. Os dois fundamentos. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Essa vai ser a primeira parte, tá? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse vídeo, apresentamos esse novo vídeo a tua presença, através do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações, nos dê entendimento da tua palavra, para que nós possamos entender e compreender. Repreenda o espírito da oposição, repreenda o espírito do engano, repreenda o espírito da mentira, repreenda o espírito da cobiça contra as nossas vidas, repreendemos e cancelamos todo o espírito da inveja, da contenda, da fofoca, repreendemos e cancelamos toda praga, toda palavra maldita contra as nossas vidas. Pai, que tudo que foi feito no oculto, no escondido contra as nossas vidas, que seja desfeito e cancelado e anulado. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos e cancelamos, nós anulamos toda obra contrária, toda palavra, toda invocação, todo levante no mundo das trevas, no mundo espiritual, contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Pai, sela-nos com teu ruache, sela-nos com tua presença, brinda nossa casa, brinda nossa família, brinda a casa dessa pessoa que está assistindo este vídeo, brinda a família dessa pessoa que está assistindo este vídeo, e que suas bênçãos, Pai, cerca ela com teu muro de fogo, queimando toda maldade, que quando a maldade vier até ela, que seja queimado, venha recuar, bate e volta em nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 sai. Se contra ti projetarem o mal e armares lados, não obterão êxito. Não obterão êxito. Se contra ti projetarem o mal e armares ciladas, não obterão êxito. Então, queridos, assim seja, vocês recebem? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Depois nós iremos postar a segunda parte, que refere à meditação deste mesmo vídeo, tá? Então, essa aí foi só uma introdução que eu fiz, para que vocês possam meditar, para que vocês possam refletir neste ano de 2023, que está por vir, tá, querido? Eu quero dizer para vocês que nosso relógio pisca alerta das coisas que estão por vir, que poderão acontecer em Israel. Antigamente era a Arca de Noé, que era o nosso sinalizador. Hoje é Israel. Israel é o nosso relógio. E lembre-se, o nome do pai é Yahweh, o nome do filho é Yahush, e o nome da cidade santa é Yahushalim. Ou seja, o nome da cidade santa contém o nome do pai, do filho e da própria cidade. Yahweh mais Shah, que é salvação, da Yahweh mais Shah, da Yahusha, mais Lim, Yahushalim. Então, queridos, lembre-se, quando todo aquele que não invocar os nomes certos do nosso pai Yahweh e do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, não será salvo. Não será salvo. Não será salvo. Eu que estou inventando? Não. Está em Atos capítulo 4, versos 11... capítulo 4, versos 11 e 12. Este Yahshua é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, nenhum outro nome, nenhuma invocação a nome de ídolos, de Baal, nenhum que você invocar, você será salvo, você será alcançado. Então preste atenção, a única salvação está em Yahshua Mashiach. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, e iremos para o próximo vídeo. Assim seja. Continuando a segunda parte.